Ao vivo, galera! E aí, gente, um bom dia para todos vocês. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, professor do Eletrônica Fácil, do curso de Eletrônica Fácil, ok? Sejam muito bem-vindos a esta live, essa transmissão show de bola. Então, hoje o objetivo aqui, eu com o Gustavão, meu querido aluno do coração, fundo do peito, nós convidamos ele para fazer uma live aqui para tirar as dúvidas dele do curso de Eletrônica Fácil, né? Então, eu acabei de acessar a plataforma aqui do curso, vi várias dúvidas dele lá sobre resistor, sobre divisor de tensão, sobre quando é divisor de tensão, tal. Mas eu vou segurar as perguntas aqui, porque quem vai fazer as perguntas aqui já já é ele. É o né, Gustavão? Seja muito bem-vindo aqui ao Instagram e às nossas lives do Eletrônica Fácil, meu querido. Bom dia, professor. Tudo bom? Opa! Obrigado pela atenção aí. Ah, imagina, meu querido. O nosso objetivo aqui, meu querido, é o que a gente sempre fala. É ajudar vocês, porque qualquer dúvida, a dúvida de um é a dúvida de milhões, né? Então, quando a gente convidou você para esse espaço aqui, para fazer esse bate-papo bacana, é para que, tirando a sua dúvida, a gente também possa mostrar para as pessoas que essa dúvida pode ser a dúvida deles também. E não tem dúvida simples, média e avançada. Qualquer dúvida tem que ser sanada, porque é ela que vai fazer a diferença na evolução profissional da gente, tá bom? Fechou? Então nós teremos aqui 1 hora, porque o Instagram corta a gente tem 1 hora, tá? Para a gente tirar as dúvidas, ok? Então, se você quiser fazer a dúvida e a pergunta ao vivo, manda bala, que daí a gente já vai tirando aqui, fechou? Fechou? Vai lá então, você pode escolher e manda bala aí para nós. É exatamente como o senhor falou, né? Tem dúvida que para muitos são bobas, vamos dizer assim, né? E tem dúvidas mais sofisticadas, né? Que, pô, requer um nível bem alto do aluno. A princípio, para mim, até que é uma dúvida boba, assim, se for, pô, é resistor, né? Pô, resistor é um componente, é o componente básico da eletrônica, né? É o primeiro componente que a gente vê. Tanto que é o primeiro que aparece no curso. Mas é o que está em todas as placas, né? Exatamente. Aí eu até enchi de dúvida lá, o senhor olhou lá, respondeu 3 dúvidas minhas aí. Porque, vendo que nem algumas aulas o senhor fala sobre o transistor. Porque às vezes o transistor pode funcionar como uma chave. Ou ele pode funcionar de outra forma, dependendo do jeito que ele está no circuito. Aí eu pego e fico lá pensando, né? Pô, mas e o resistor? Ele assume como limitador de corrente num ponto, de outra forma ele trabalha como um divisor de tensão, alguma coisa assim, né? Então era essa dúvida que eu tava assim, pô, como que ele pode, quando ele está assumindo tal função e quando ele está assumindo outra função, né? Não Não, é que muito nem massa. tipo o transistor. Então, vamos Então eu lá, tinha ó. essa dúvida. Então, vamos lá. Vamos responder, então, essa dúvida. Vou fazer o seguinte, ó. Então, lá no módulo do curso, quando a gente fala... É só para eu saber qual módulo que você já assistiu do curso ou já assistiu tudo, como é que tá? Não, eu vou entrar no sobre tensão alternada e tensão contínua. Top, top de linha. Já chegou a passar nas leis de Kirchhoff ou ainda não? Não, ainda não. Não, beleza. Não, tá tudo bem. Tranquilo, tá? Vamos lá. Quando a gente pega o resistor e coloca ele em série, por exemplo, sabe aquelas fitas de LED decorativa que a gente instala, seja em móveis, seja ela em sanca de gesso, seja ela em balcões para dar aquela iluminada top e tal? Quando a gente pega aquelas fitas de LED, tipicamente, aquela fita é alimentada em quantos volts? Você sabe? Já instalou alguma dessas aí? Já vi Pode já. instalar? Não. Então, as fitas de LED, geralmente, elas trabalham com 12 volts de tensão, tá? E aí, o que acontece? O LED, dependendo da cor dele, tá? O que determina as características do LED de tensão e corrente são as cores. Por exemplo, LEDzinho vermelho, ele tem tipicamente uma tensãozinha de 1,8 volts. E uma corrente lá de 20 miliamperes.
para funcionar, tá bom? Já o branco, alto brilho, ele pode trabalhar com 3 volts e meio, e uma corrente de 35 mili para funcionar. Ou seja, na verdade, os LEDs, dependendo da cor e da potência, que tem, na verdade, nós temos até ultra LEDs, né? Então, esses LEDs de refletor, tal e etc., eles têm uma potência muito maior do que os comuns. Então, o que determina a corrente e a tensão é a cor do LED e também a potência que ele vai exercer no sistema, tá? Nas fitas de LED, vamos supor o seguinte, tá? Que os LEDzinhos brancos lá daquela fita linda e maravilhosa, tal, eles trabalham com 3 volts cada um. Se eu pegar esses 3 volts e eu colocar 3 LEDs em série, um LED em série com LED, em série com outro LED, eu vou ter uma tensão total de quanto? Do início ao final lá, colocando os 3 LEDs em série. De 9 volts. Isso, exatamente. Então, 9 volts. Então, 3 gerou 9 volts. Espetáculo. E aí, o que acontece? Se eu colocar mais um LED, ali vai dar 12 volts, não vai? Vai. Beleza. Só que o que acontece? Por que geralmente as fitas elas evitam colocar ali os 4 LEDs em série? Porque se a fonte oscilar um pouquinho para menos, por exemplo, a fonte dá uma caída ali, 11.9, 11.8, ou o LED que no decorrer do tempo, isso é natural, tá? O LED no decorrer do tempo ele vai ter uma depreciação. Então ele vai ter uma pequena perda de potência. E aí o que acontece? Se ele variar um pouco a tensão nominal dele de funcionamento, pode ser que a soma dos 4 ultrapasse a tensão da fonte e a fonte não consegue oferecer tudo para os LEDs funcionarem. Então por isso que geralmente não coloca o 4, colocam 4 ali. Colocam tipicamente 3 LEDs e um resistor junto. Por quê? Porque daí com 3 LEDs, vamos supor que daí eles trabalham com 3 volts cada um. Então deu 9. Quanto que vai ficar no resistor que colocou em série ali? Se a fonte trabalha com 12. Vai ficar os 3. Isso, perfeito. Agora, se porventura, no decorrer do tempo, o LED tiver uma depreciação e a tensão dele de trabalho aumentar um pouquinho, por exemplo, aumentar para 3,5 ou 3,2. Por exemplo, um exemplo, tá? Se o LED, vamos supor que no decorrer do tempo, passou 1 ano, 2, tal, todo dispositivo ele vai tendo as suas tolerâncias de trabalho, né? Se o LED trabalhar com 3,5, por exemplo, dá 3,5 mais 3,5, 7, mais 3,5, 10,5. Para 12, sobra 1,5 ali. Então, mas os LEDs continuam a funcionar com a sua tensão nominal, com um pouquinho ali de tolerância, tá? O que acontece, então? O resistor, ele é o braço direito lá. Não sei se o que eu estou mostrando aqui é o direito, tá? O esquerdo depende de como eu estiver vendo aí na filmagem, mas o resistor é o braço direito desses caras aí. Por quê? Porque ele vai ficar com o excedente da tensão elétrica. Então, se os LEDs, eles, na sua associação total, ficarem com 9, sobra 3 para o resistor. Se os LEDs, na sua totalidade, ficarem com 10, sobra 2 para o resistor. Então, aí, o que se gerou? Gerou um circuito divisor de tensão. Toda vez que você coloca qualquer dispositivo em série, qualquer um, resistor e LED, vai dividir a tensão. Isso é inevitável. Agora, tem uma coisa que é importante, que eu acabei de responder você lá no grupo do Telegram, e eu vou transmitir esse conhecimento aqui para todo mundo. Ó, quando você colocou o resistor em série com alguém, formou um divisor de tensão. O resistor está em série com o LED e dividiu a tensão. Beleza. Só que aí a gente sabe que a tensão ali vai ser 3. E daí 3, 3, 9, mais 3 no resistor dá os 12 da fonte. Beleza. Só que aí, ao mesmo tempo que ele forma um divisor de tensão, ele forma um limitador de corrente. Por quê? Porque daí, dependendo do valor do resistor, é que vai determinar a quantidade de elétrons que vão passar ali no circuito. E aí, você vai dizer se o LED vai acender mais ou menos. E é por isso que o que acontece? Se eu colocar um valor alto de resistência, o que acontece com a corrente? Ela cai. Vai. Se eu colocar um resistor muito baixo, a corrente sobe. Sobe.
né? E aí o resistor ele trabalhou então das duas maneiras, tanto como divisor de tensão, quanto como limitador de corrente. Conseguiu compreender essa sacada aí? Uma dúvida que eu tinha era exatamente isso, porque, que nem eu pensei, pô, o divisor de tensão é só usado com resistor, né? Eu pensava isso, que era só feito com. Porque algumas lives que o senhor passou aí, alguns vídeos, né, que eu assisti, que nem falar assim, o capacitor tá como filtro, tal componente tá como tal, sei lá, o transistor tá como chave. Então eu falei assim, pô, então o resistor só trabalha dessa forma, assim, só ele que faz parte do divisor resistivo, né? E o senhor acabou de explicar que não, que tem os outros componentes, que tem o LED, que tem a queda de tensão no LED e tal, no capacitor, depende com o que ele vai estar em série, né? Isso Exatamente. eu não tinha essa visão, assim. Então, aí tem uma sacada muito massa também, que é o seguinte. Por exemplo, quando você coloca o resistor, na verdade, a gente tem que analisar ele como se fosse um registro de água. O registro do chuveiro, por exemplo, tá? No registro lá do chuveiro, quanto mais fechado tá, maior a resistência, menos água passa. Quanto mais aberto tá, menor a resistência à passagem de água, mais água passa. A água é a corrente elétrica, é o fluxo, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, que se você pegar o resistor e colocar, por exemplo, na base de um transistor, você já ouviu falar do transistor? Conhece já sobre o transistor ou vai assistir pela primeira vez lá no módulo do curso? Não, já dei uma olhada, né? Não vou falar que eu Não, tudo manjo, bem. mas eu dei uma Tranquilo. olhada, entendeu? Não, tudo bem. O transistor, ele pode ser usado para inúmeras finalidades, tá? Então, por exemplo, a mais básica e uma das mais importantes de todas é ele trabalhar como um amplificador de corrente para que ele possa, basicamente, controlar a corrente elétrica de um dispositivo, seja ele um relé, seja ele uma solenoide, seja ele uma fita de LED, seja ele uma resistência de aquecimento, seja ele qual for, que quem está no circuito que está fazendo esse relé, esse dispositivo vai funcionar, não consegue ligar essa carga sozinho. Tá? Então, por exemplo, no nosso robô seguidor de linha, vai ter um módulo lá do nosso curso de eletrônica fácil, que nós vamos trabalhar com o robô seguidor de linha, para estudar a eletrônica dele. Tá? E quem controla se o robô vai para a direita ou para a esquerda é um componente chamado amplificador operacional. Só que o amplificador operacional, o que acontece? Ele é um dispositivo que trabalha com a tomada de decisão. Robô, vai para a direita. Robô, vai para a esquerda. Então, ele é o cara que faz o processamento, é o cara que faz a tomada de decisão. Então, a preocupação dele, ele em si, não tem a potência necessária para controlar o motor. Ele não consegue controlar o motor sozinho. O que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de tomar a decisão, de fazer o processamento da informação, de fazer com que o robô vá para um lado ou para o outro. Só que para fazer com que ele ligue o motor de forma definitiva, ele precisa de alguém que amplifique a corrente bem baixinha dele para controlar a corrente do motor do robô seguidor de linha. Quem que é esse cara que vai fazer essa amplificação de corrente? É o transistor. Só que aí tem uma coisa interessante. Então, basicamente, o transistor ele é um intermediário. Você tem o amplificador operacional que toma a decisão. O transistor que amplifica a corrente e o motor que está sendo controlado. Então, o transistor está no meio. Só que aí, olha que interessante. O transistor, lá na base dele, que é o terminal que recebe um sinal bem baixinho que ele vai amplificar lá no futuro, ele trabalha com uma tensão na base lá de, sabe quantos volts para ele funcionar? Você tem noção? Não, A tensão lá é tipicamente 0,7 volts. Então olha que tensão baixinha. Só que o amplificador operacional... né? Exatamente. Porque lá na junção base emissor, você tem lá como se fosse um diodo, na junção PN lá.
E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que lá no nosso robô seguidor de linha, ele é alimentado com duas pilhas. E essas duas pilhas, em série, formam 3 volts. E elas formando 3 volts, se eu pegar esses 3 volts, quando o amplificador operacional for dar decisão e mandar um sinal lá para o transistor, transistor, motor para a direita, transistor, motores para a esquerda, tal, o que vai acontecer? Se eu colocar o 3 volts diretamente na base do transistor, o que eu vou fazer com ele? O que você Você acha? vai queimar, você acha que vai queimar ele, né? Então, falou tudo, né? Tá vendo que análise espetacular? Vai queimar o transistor. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso inserir ali na base para que quando eu mandar os 3 volts, eles não vão direto para a base? O que eu poderia colocar no meio ali? Você pode colocar o resistor. Exatamente. Então, tá vendo só como você está entendendo bem? Então, quando você coloca o resistor ali, em série com a base, o que você está fazendo? Você está fazendo um divisor de tensão. Então, dividiu a Isso, vai tensão. de Aí vai ficar 2,7 no resistor. espetacular. Então, 2,3, né? falou 2,3 no tudo. resistor e 0,7 no transistor. Olha que espetáculo. É isso mesmo. Então, 2,3 lá no resistor e 0,7 no transistor. Show de bola. Funcionou como divisor de tensão aí ou não? Funcionou. Mas aí a pergunta é a seguinte: o que vai determinar a corrente elétrica que vai passar ali na base? Eu tenho que ver o datasheet do transistor para ver o quanto de corrente ele precisa na base. É, Com isso eu exatamente. faço o cálculo para colocar o resistor ali. Isso. Então, o que vai determinar ali é o valor do resistor, né? Então, se eu colocar um resistor que tem um valor infinitamente alto, então, por exemplo, a pessoa. Tem muita gente por aí que acha que é assim. Ah, resistor de base do transistor? Põe um K que funciona. Resistor de LED? Põe 330 que funciona. Talvez até funcione. Só que aí vem uma outra questão. Será que é o ideal? Como que eu sei que é o ideal? Então quer dizer que um mesmo componente eletrônico, ele serve para qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de funcionamento? É uma coisa que fica meio complicada de se analisar, né? Então o que acontece? Acontece o seguinte, que o que vai determinar é o que você falou de forma plena. É o datasheet, é o ganho do transistor, que deve pegar a corrente lá da carga do coletor, ganho ali de vezes, vai ter a corrente da base, é o que a gente explica lá no nosso curso de eletrônica fácil, tá? Mas o mais importante que você entendeu nessa pergunta aqui, que o resistor ele funcionou como divisor resistivo e ao mesmo tempo limitador de corrente. Então é isso que eu gostei, é isso que eu fiquei de passar aqui para você, porque lá no nosso grupo VIP de alunos, quando eu mandei o texto, eu falei, bom, eu preciso responder ele ao vivo, fazer um vídeo aqui para ele, porque para deixar bem clara essa informação, que ao mesmo tempo que o resistor trabalha como divisor de tensão, você compreender isso bonitinho? Consegui. Que nem lá onde eu tô com uma maquininha aqui, né? Uma parafusadeira. Perfeito. E até que eu mandei uma pergunta pro senhor semana passada, sobre colocar uma fonte no lugar das baterias, né? Nem, tinha as baterias ligadas em série, que era. Aqui é de 1.2 a bateria, né? Eu acho que deve ser importada. Que nem o senhor 1.2 falou, que amperes. aqui no, 1.2 volts. A O senhor 1.2. respondeu. Eu acho que deve vir de fora as baterias, né? O senhor Tá. falou Não, que beleza. geralmente aqui é 1.5, né? O senhor respondeu. Geralmente as pilhinhas são 1.5. Sim, então, aqui é 1.2 por 600 miliampere-hora. Perfeito. Show. Aí eu vi, tá em série as baterias, né? E aí dá Quantas 4. são? São 4. 4. Então, 4 baterias de 1.2 em série, Dá 4,8. quase 5 volts, né? Quase 5 volts. Daí eu pensei o que é? Eu tiro as baterias
e põe uma fonte ali de 5. Certo. Que eu achei uma fonte de celular aqui de 5 volts por 700 miliamperes na Espetáculo. saída. Só que eu coloquei e não funcionou. Eu tirei as baterias, coloquei e não funcionou. Na hora que eu aperto, acho que parece que acontece tipo um curto. Não sei o que acontece lá, que tipo assim, eu consigo acender o LED que ilumina a parafusadeira para você enxergar, né? Que tem um botãozinho que você acende, aciona um LED. Vai iluminar Certo. onde você vai parafusar. E na hora que eu aperto o botão, o LED apaga, né? Mas não gira nada assim a bateria e tal. Eu até pensei que fosse o motorzinho que tivesse com pau e tal. Aham. Aí eu fiz o quê? Eu catei, eu falei assim, em vez de eu ligar o LED, eu vou tirar o motor da parafusadeira e aplicar os 5 volts ali nele, sem ninguém influenciar, né, para saber se tinha alguma coisa em curto ou não. Só que eu faço isso também não acontece nada. Daí eu olhando uns vídeos na internet, vi, tipo assim, um cara falando que precisaria de uma fonte de 2 amperes. Eu não sei se é verdade, né? Porque eu tenho uma fonte aqui em casa de 12 volts, que ela dá 3,1 ampere, alguma coisa assim. Aí eu pensei que, faço um divisor resistivo ali para tentar acionar ali. Não sei se dá certo, não sei, né? Uhum. Mas eu acho que é muito alto, de 12 para 5, assim. Precisaria, Então, acho que, de um resistor de potência, eu acho. na verdade é o Pra- seguinte, ó. Vamos lá. Na verdade, eu quero parabenizar porque a sua ideia foi muito boa de desmontar ali e colocar a tensão diretamente no motor, tá? Por quê? Quando você fez esse teste, você está testando se realmente a tensão que você está aplicando no motor, ela está fazendo ele funcionar, para ver se não é ele o problema. Então foi muito bom, tá? Só que tem um detalhe que é o seguinte, e aí que talvez seja o pulo do gato. O motor, vamos supor que ele trabalha com os 5 volts, tá? Quando você coloca a bateria, quando você coloca aquelas baterias, as 4 baterias de 1.2, 600 mAh em série, o que acontece? Na ligação em série, a corrente é a mesma. Então, o total que a associação vai fornecer são os 4,8 volts com 600 mAh. Tá tudo bem. Só que aquele 600 mAh quer dizer 600 mAh hora. Hum, O que significa isso? Significa que se o motor tiver um consumo de 600 mAh, esse conjunto de baterias vai tender a durar 1 hora. Fechou? Tudo bem? Só que aí que está o problema. Na verdade, o problema é a solução. Se esse motor, se o conjunto da parafusadeira tiver um consumo de 1,2 ampere, quanto tempo será que esse conjunto de bateria pode durar? meia hora. Se tiver Pela tudo regra, ok. isso, pela regra de 3, basicamente, se eu dobro o consumo, eu duro menos tempo a bateria, tá? Se fosse tudo linear, bonitinho, seria meia hora e tá tudo bem. Na verdade, cada bateria tem a sua curva de descarga e curva de carga. E aí no datasheet você consegue saber, a partir de cada consumo, quanto tempo duraria, tá? Então, o que pode estar acontecendo, meu querido amigo? Pode estar acontecendo que esse motor ele tem um consumo de corrente maior que 600 mili. Se ele está tendo um consumo maior do que 600 mili, quando você coloca a sua fonte de celular, que trabalha com 5 volts, 700 mili, você concorda que a fonte do celular ela está limitada aos 700 mili? Sim, Se ela com está certeza. limitada, se ela tá limitada aos 700 mili pelos componentes reguladores internos, se o motor solicitar aquele 1,2 ampere que eu falei, ela vai conseguir fornecer? Não. Aí o que acontece? Se ela não consegue fornecer e ela tiver algum dispositivo lá na fonte que, quando detecta que está em sobrecarga, ela vai ativar uma proteção para não deixar ela queimar,
ela vai arriar a saída, ou seja, ela vai fazer com que ela pare de fornecer, porque se ela continuar fornecendo, ela pode vir a queimar. Entende isso? Conseguiu entender? Consegui sim. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que o motor que é mais corrente, a fonte não dá mais corrente. Então, o LEDzinho, você não falou que ele dá uma apagada assim, ó? Ele dá uma riada assim, não dá? Por que isso acontece? Exatamente, por que isso acontece? Porque a fonte, ela não está dando conta de fazer o sistema funcionar. Ela está arriando. Então, o que pode ajudar você? Se você pegar e colocar uma fonte de 5 volts, que tem uma corrente maior, por exemplo, 2 amperes, que é o que o cara lá do vídeo que você falou sugeriu, pode ser que aí seja o suficiente para fazer o conjunto parafusadeira funcionar. Porque ela está necessitando de uma drenagem de corrente maior do que a sua fonte de 5 volts 700 mil está sugerindo. Tá? Então, o que pode te ajudar? Bem, você vai ter que tentar achar aí alguma coisa que forneça essa corrente maior que você precisa em 5 volts. Tudo bem? O que você pode fazer? Se você tem uma tensão, uma fonte maior, essa fonte ela é 12 volts fixo, é isso? Isso. Então, ela não tem ajuste de tensão, né? Não tem. Só se tiver interno lá dela. Não sei se tem algum trimpote, alguma coisa assim. Tudo bem, tranquilo, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode tentar fazer uma regulação dessa tensão. Pegar um dispositivo, um componente eletrônico, que a gente ensina no curso também, lá no módulo sobre regulador de tensão. Você pode até dar um pulo lá para você assistir, para você ver como é que funciona, tá? Você pode pegar um regulador de tensão, inicialmente para fazer os testes, chamado 7805. Esse regulador de tensão 7805, ele é um regulador que ele consegue uma tensão indicada e ele consegue tranquilamente fornecer até 1 ampere na saída. Tá? Então, esse 1 ampere na saída, ele pode tender a fazer o seu motor funcionar e aí você verificar se realmente o motor está ok, se ele está funcionando. Bom? E aí, o que acontece? Se você precisar mais corrente do que o 7805 consegue fornecer, você pode pegar e colocar um regulador de tensão que tem uma corrente maior. Por exemplo, você pode pegar um LM317, que o LM317 ele trabalha com até 1,5 amperes, tá? E aí você fazer um ajuste nele que eu também ensino no curso para ele fornecer 5 volts na saída, ok? E aí com esses 5 volts aí na saída, com 1,5 amperes, ele vai fazer esse motorzinho aí funcionar. Uma segunda saída é você colocar um conjunto de transistores junto com o regulador, é que acaba ficando um pouco mais complexo, tá? Em paralelo com ele para aumentar a drenagem de corrente. Ou até mesmo usar um regulador de tensão, por exemplo, LM350. Esse LM350, ele é um regulador de tensão, tá? Ele é um regulador de tensão e ele trabalha com uma tensão ajustável, mas ele pode fornecer até 3 amperes. Tá? E se você quiser mais corrente ainda, tem outro regulador de tensão ajustável chamado LM338K. E esse LM338K, ele é um regulador que trabalha com até 5 amperes de corrente. Ok? Então são algumas opções para você pegar essa tensão alta, abaixar para 5 e fazer com que você drene esses 5 volts, fornecendo uma corrente bacana na saída para tentar funcionar e trabalhar o seu motor aí com sucesso, tá? E é recomendado colocar os 12 volts direto nesse motor aí? O que você acha? Não. Com certeza não. É perigoso, né? É perigoso porque o que acontece é o seguinte, se a gente colocar esses 12 volts no motor, a gente pode vir a sobrecarregá-lo, gerar um efeito Joule muito alto
lá na nossa, no nosso motor e ele vir a queimar, né? Então não é uma boa ideia fazer isso. Uma outra solução também tá vendo que daí quanto mais a gente vai avançando e vai evoluindo, a gente vai precisando de mais conhecimento, tá percebendo? Sim, com Tá? certeza. Mas você tá no caminho certo, tá? Um outro caminho também seria você pegar, por exemplo, 4 pilhas de 1.5, 4 pilhas de 1.5, colocar num suportinho. Você já viu aquele suportinho? Aquele receptáculo que você consegue encaixar 4 pilhas nele? Sim. Acho que era um que tinha antigamente nos brinquedos, não era? Mais ou menos? Exatamente. Se você comprar aquele suporte para 4 pilhas, que coloca 4 pilhas de 1.5 volts em série, quantos volts você vai conseguir lá? 4 pilhas de 1.5 volts? Isso. Vai dar 6 volts. Perfeito. Então, 6 volts. Com esses 6 volts aí, se você colocar 4 pilhas alcalinas, que são pilhas que vão ter um fornecimento bem bacana aí de corrente, você pode pegar o fio vermelho do suporte, o preto, pegar ele e colocar nos terminais do motor, positivo e negativo, que daí você vai fazer com que esses 6 volts sejam alocados pro nosso querido motor e faça um teste para ver se ele vai funcionar, entendeu? É uma outra Sim, possibilidade. Talvez que precise de menos componentes eletrônicos para fazer esse teste. Talvez seja um teste mais simples, inclusive. exatamente. Concordo. Né? Então, talvez você precise ter um pouco de menos conhecimento. Então, daí você vai poder ver se o motor está funcionando ou não e como é que está a característica. Agora, assim, você tem multímetro aí? Eu tenho só o multímetro só. Não tem problema. Não tem problema. Se tem um multímetro aí, o que eu recomendo? E se você for fazer esse teste das 4 pilhas, que eu acabei de falar agora, que você faça o seguinte: ferrinho de solda, você tem ou não? Tenho, Tem? Então, tenho. a coisa que você poderia tentar fazer é o seguinte: seria soldar um dos fios do suporte de pilha no motor e o outro você encostar no motor ali para ver se ele vai funcionar ou não, tá? Só que daí quando você encostar, o motor vai tender a funcionar. Tendendo a funcionar, seria importante que você tentasse medir a tensão ali no motor ou na saída do suporte de pilha. Por quê? Para você ver com carga, com consumo, qual é a tensão que está ficando. Porque se porventura você colocar as 4 pilhas em série, formando 6 volts, e aí você medir e dar 3, por exemplo, 2,5, o que está acontecendo? O que você acha que está gerando essa queda brusca de tensão? Acho que o motor, né? Exatamente. Então, daí se o motor tiver com algum problema interno, pode ser um curto-circuito, pode ser uma baixa isolação, tá? E ele estiver consumindo muita corrente, quer dizer que ele está tendo um consumo exagerado. Isso está fazendo com que até uma fonte de alta corrente, que são as pilhas alcalinas, arriem a tensão para o motor funcionar. E pode ser que o motor dessa parafusadeira também já esteja, de certa forma, um pouco comprometido, tá? Mas aí são testes que a gente tem que ir fazendo na prática para ir vendo como que os componentes e os dispositivos eletrônicos eles reagem no decorrer do tempo nas circunstâncias que eles são colocados para o seu funcionamento, tá? E você só vai conseguir ter todas essas respostas colocando a mão na massa, mexendo lá, testando com o multímetro e tentar buscar todas essas possibilidades aí para que a gente veja os resultados possíveis de como que esse motor vai reagir nessas circunstâncias. Sim. Tá Que bom? nem, o senhor falou que pode ser um curto no
no motor e tal. O curto necessariamente não vai gerar um cheiro de queimado? Só se o motor realmente queimar que vai ter o cheiro do queimado no motor? Então, na verdade é assim. Vamos lá. O cheiro de queimado, ele tem a ver com um fenômeno muito grande e bem conhecido no mundo da eletrônica. Sabe como que é o nome desse fenômeno, hein? Não sei não. É o O chamado efeito Joule? Isso. Certa resposta. Parabéns. Então, efeito Joule. E o efeito Joule, o que que é mesmo? É a temperatura. É o calor de dissipação do componente, alguma coisa assim? Muito bom. O efeito Joule é basicamente o efeito que os elétrons passando em alta velocidade por um componente, condutor ou dispositivo, é um efeito que quanto maior o fluxo de corrente, maior a mudança de um elétron de um átomo para o outro. E essa mudança do elétron de um átomo para o outro, ele está saindo da órbita de um átomo e entrando na órbita do outro. E quando ele faz isso, ele gera uma colisão na órbita. Então, ele sai e pula, quando ele vai entrar no outro, ele vai gerando impacto nas órbitas, nas eletrosferas dos outros átomos. E quanto maior a corrente, maior o fluxo de elétrons que está passando, maior a colisão, maior o aquecimento. Porque tudo aquilo que dá colisão, se eu pegar minha mão aqui e começar a esfregar aqui, vai gerando o atrito, ele vai gerando aquecimento. E esse aquecimento é que vai gerar o famoso cheiro de queimado, que vai vir a partir do quê? Do aquecimento da bobina, do motor, que é feito com fio esmaltado, e esse alto calor vai fazer com que esse esmalte do fio tenda a começar a derreter e vai gerar o cheiro de queimado que você falou aí. Se o motor estiver em curto, o que é um curto-circuito para você, Gustavo? Fala para nós, o que você acha que é um curto-circuito? Quando acho que não tem uma barreira entre o polo positivo e o negativo da fonte, ela vai direto para esse ponto, sei lá. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a resistência elétrica de um curto-circuito? É zero? Tendendo a zero, né? Isso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Que se você pegar o multímetro na escala de resistência e medir a resistência do seu motor e ele apresentar uma resistência que tende a zero, o que é tende a zero? É 0,1, 0,2, 0,5, tal. Isso pode vir a apresentar um curto-circuito no motor. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que se ele está em curto-circuito, o cálculo é bem fácil. Se o motor trabalha com 5 volts e você mede a resistência dele e dá 0,1 ohm, corrente, como que a gente calcula pela lei de Ohm? Você lembra da formulinha? A corrente é a tensão dividido pela resistência. Espetacular. Então, se a tensão é 5 e a resistência é 0,1, qual que vai ser a corrente elétrica desse motor aí? Vai ser 50 amperes? 50 amperes, né? Baixinha a corrente, né? É. Então, 50 amperes, se passar nesse motorzinho 50 amperes, vai fritar o cara, né? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, é por isso que a fonte do celular arriou, não consegue drenar essa corrente. É por isso que se você colocar pilhas alcalinas que vão gerar 6 volts, você vai ligar lá. Se você medir e dar 1 volt, 2 volts, o que está acontecendo? Devido ao alto consumo de corrente do motor, a tensão chega a arriar, porque é uma análise de potência. Porque para eu ter uma potência alta
e eu estou tendo um consumo muito alto de corrente, a tensão ela cai. Então, o que acontece? Se o motor está em curto, ligou ele, tensão arriou e as pilhas elas estão novas, quer dizer que está tendo um consumo muito exagerado de corrente. E esse consumo é o que significa basicamente o curto-circuito. É uma corrente totalmente fora do normal, né? Pensa bem. Será que o fabricante iria colocar uma bateria na parafusadeira pro motor trabalhar com 50 amperes, uma bateria de 600 mAh? Não. De jeito nenhum, né? Tá? Então, como que você vai saber se é o motor? Vai ter que pegar, medir a resistência dele. Se ele apresentar uma resistência de 10 ohm, o que você acha? De 10 ohm, É. aí daria 5 volts, 10 ohm, meio 500 ampere, mili. Isso. 500 mili. Já é uma resistência boa. Perfeito? Então já quer dizer que o motor ele não está com uma depreciação, um curto-circuito, né? Então já é um bom sinal que não é o motor o problema, né? Quer dizer que a sua fonte de alimentação ela realmente não está conseguindo atingir o limite que ele está pedindo, mas o motor está numa boa condição, né? E aí se você pegar e colocar, se você colocar as suas baterias de, se você colocar as baterias de as pilhas de 1.5, as 4 em série, vão gerar lá os 6 volts, e aí gerando os 6 volts, colocando lá, com certeza o motor vai tender a funcionar. Mas eu acredito que deve ser o motor em curto mesmo, porque eu acho que, se eu não me engano, eu medi ontem, tava dando acho que 0,9 ohm de resistência. É. Eu vou medir depois, tá? 0,9 ohm já está bem baixinho, né? Tá. Aí daria praticamente os 5 amperes. Se fosse quase 5 amperes, né? Mais de 5 amperes, na Louco, verdade. né? Agora é o seguinte. Tem uma coisa que é importante, que é assim. Quando você usa o multímetro para testar resistência, medir continuidade, uma coisa que todo técnico tem que fazer é o seguinte: é você saber o zero absoluto da escala. O que é o zero absoluto da escala do multímetro? É você pegar uma ponta, colocar em contato com a outra e ver e lá no display do multímetro na escala de resistência. Ou seja, tem muitos multímetros por aí que no decorrer do tempo, no decorrer da depreciação da própria ponta de prova, você vai gerando uma pequena perda de contato elétrico lá nos polos lá do seu multímetro. E você encosta a ponta de prova na outra, teria que marcar 0 na escala de resistência. Só que dela marca 0,1, 0,2, 0,5, 0,9, né? E aí esse valor que você está medindo lá no seu motor, você tem que fazer essa análise porque às vezes você mediu 0,9 nele, mas se encostando uma ponta na outra der 0,1, quer dizer que já não é 0,9 mais a resistência do motor. Quanto que é a resistência do motor dele? É 0,8. 0,8. Assim como se você encostar uma ponta na outra e der 0,4, quando você medir no motor der 0,9, a resistência real desse enrolamento que você está medindo é 0,5. Tá? Então, vale muito a pena ficar ligado na resistência que o multímetro mede nessa escala aí, encostando numa ponta na outra para saber o zero absoluto, para a gente saber a resistência real do motor, tá? Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante também. Você acha que existe por aí algum tipo de motor que
trabalha com 5 volts e 50 amperes, a partir do cálculo que a gente fez anteriormente aqui do curto-circuito, o que você acha? Não, acho que. Acho que não. Trabalhar com Então, 50 amperes é muito consumo, eu acho, né? mas é assim, a gente não pode, tá bom? A gente não pode desacreditar que esse tipo de coisa aconteça. Por quê? Porque o fato é o seguinte, se a máquina, o equipamento, o dispositivo que eu estou analisando é um dispositivo que tem que fazer um alto esforço mecânico, ele, para fazer isso, ele vai precisar de um alto esforço elétrico. Porque assim, o que é um motor? Você saberia definir para mim o que é um motor? Consegue fazer essa definição, hein? Nossa, um motor. Como que você define o que é um motor? Interessante isso, né? É, A gente usa, né? exatamente. A gente usa motor, a gente usa um monte de coisa, mas tem muitas coisas que quando a gente acaba tendo problema para a gente parando para analisar, fazer uma definição, o que é isso? Pô, eu uso, mas eu não consigo definir, né? Exatamente. Então, o que é um motor? Um motor, ele é um dispositivo que ele converte a entrada de energia elétrica em movimentação mecânica, né? Olha o Ailton aí nos comentários aí, ó. Ei, Ailton, forte abraço, hein, meu querido? Olha lá, que transforma energia elétrica em mecânica. Muito bom, Ailton. Show de bola. Então, o motor é um dispositivo que converte energia elétrica em rotação, movimentação mecânica, né? Então, quanto mais potência mecânica precisa o motor, quanto mais força mecânica ele precisa, maior vai ter que ser a energia elétrica que eu vou ter que colocar para que ele possa fazer esse esforço. Você concorda comigo? Concorda? Com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? Tem casos sim, Gustavo, e todo mundo que está assistindo aí, que você vai ter um alto esforço elétrico e que pode gerar os 50 amperes sem problema algum, tá? Como que eu vou desconfiar? Como que eu vou desconfiar da corrente elétrica do motor? A partir do estilo da fonte geradora que está mandando energia para ele e da potência dele. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa sua bateria aí, tem marcado quantos watts que ela trabalha? Deixa eu ver. Não, Então, tem não. o que acontece? Tem muitas baterias de parafusadeira que você pega e encaixa nela e você olha assim e você vê, opa, ó, 10 watts, 12 watts, 20 watts, 9 watts. Batendo o olho na potência, você já consegue matar o quê? Se eu tenho atenção. É o quanto de corrente que pode circular pelo equipamento, não é verdade? Isso. É só dividir a potência pela tensão que você acha corrente. Isso, exatamente. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que você pode ter um motor, que nem o Bruno perguntou aí ao vivo aí, mesmo com a tensão baixa, professor? Mesmo com a tensão baixa, tá? O que acontece? Acontece assim, que você vai desconfiar da corrente do seu motor, do equipamento, a partir da potência que ele tem de fornecimento. Então a gente está falando aqui de bateria. Mas ao mesmo tempo, você pode ter, por exemplo, um retificador que converte o alternado para contínuo, e essa retificação que converte o alternado para contínuo vai controlar um equipamento industrial de baixa tensão e alta corrente. Por exemplo, tem uma indústria, né? Tem uma indústria aqui da região que ela tem fornos que derretem alumínio. E tipicamente os fornos eles são colocados em série.
Então, todas as cargas elas são colocadas em série. E a tensão que fica no forno tensão é basicamente menos de 10 volts cada um. Só que a corrente que passa por cada um deles, sabe quanto que é? Quiloamperes. Acredito que seja alto, né? Porque esse é um forno. Exatamente. Então, você já imaginou o efeito Joule que tem que ser gerado dentro do forno para que ele possa fazer o derretimento da liga? Violento, né? Então, o que Com acontece? certeza. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Em hipótese alguma, a gente pode desprezar que o equipamento em baixa tensão trabalhe com alta corrente. Porque isso acontece. O que você tem que fazer? Você tem que ir seguindo o passo a passo que eu expliquei aqui nessa consultoria aqui para você, analisando cada caso bonitinho, e falar, opa, a pilha aqui fornece 600 mili, né? Ligou no motor, pô, riu a tensão. Pô, então quer dizer que o motor está puxando uma alta corrente, então pode ser nele o defeito, né? Mas nunca a gente pode desprezar também que uma carga consome uma alta corrente. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, para ela consumir uma alta corrente, tem que ter um alto fornecimento. Então, tipicamente, o fornecimento ele é compatível com a carga. Né? É a mesma coisa a gente. Né? Então, por exemplo, está nessa pandemia aí. O que está acontecendo? O nosso consumo de comida está, de certa forma, aumentando, porque a gente só fica em casa comendo e estudando eletrônica, né? Ou dando aula, gravando vídeo, gravando módulos do curso lá para vocês. Nosso curso. Se o consumo é baixo, eu vou tender a ter um acúmulo de energia, um acúmulo de gordura, eu vou engordar. Vou ser 10 quilos mais gordo dessa pandemia, né? Ok? Mas tipicamente o que a gente come vai ter que gerar quantidade de calorias para a gente consumir nas nossas atividades diárias. Assim como quem faz musculação, quem é atleta profissional, o cara vai ter uma dieta de 3.000, 4.000 calorias diária. Aí o cara come 1, 2, 5 pizzas e tá tudo bem. O consumo dele energético é elevadíssimo da mesma maneira, né? Agora, se a gente não consome uma alta energia, a gente vai ter que comer pouco também para ter o equilíbrio energético. Então é sempre assim, é consumo e fonte geradora. Um está sempre do lado do outro. E sempre um vai ser compatível com o outro. Né? Da mesma maneira, você não vai pegar uma bateria de carro, uma bateria de automóvel, para controlar o motor da parafusadeira. Por quê? Porque a bateria do automóvel vai trabalhar lá com seus 60 amperes, até 70 amperes. Né? E aí o motor da parafusadeira vai trabalhar com, sei lá, 1 ampere de corrente. É uma bala de canhão para matar uma formiga. Entendeu? Então é sempre assim. Quando você tem um projeto, uma máquina, um produto, a fonte geradora ela é sempre compatível com a capacidade de gerar trabalho do equipamento. É sempre assim. Uma coisa sempre vai ser compatível com a outra. Tá? Sim. Fechou? Fechou. Acho que já também deve estar dando 1 hora aí de transmissão também. Vai que a gente é cortado aí no meio da Beleza. explicação. Mas Gostou, eu meu também teria querido? outra. Com certeza. Nossa, achei. Admiro muito mais a sua pessoa, né? Por essa atenção que o senhor tem dado aí para todos nós aí. Nesse tempo que a gente tem de live ainda, eu nem sei quanto tempo é, tá? Você sabe quanto tempo que é? Que hora que a gente começou essa transmissão? Nossa, não sei. Então, fala um pouquinho, olha o Bruno online aí também. Brunão, você não vai escapar não, você vai participar da live também. Eu vi ele respondendo aí e tal. Ele acha que ele é ligeirão, que ele vai escapar, ele não vai escapar não. Ninguém quer participar, na verdade, né? Todo mundo só quer ficar ali quietinho, só Só assistindo, aprendendo, né? Na cara Mas Gustavo, eu teria outras dúvidas para tirar também, mas depois eu posso estar tirando, né? a gente pode fazer depois Posso uma transmissão ao vivo também. Você vai postando lá na plataforma do curso e a gente vai vendo e vai tirando daí depois, tá bom? É que no serviço eu trabalho mais com parte mecânica.
Só que eu tô Certo. passando um pouco para a parte eletrônica, né? Ótimo. E lá a gente trabalha com eletrônica de potência. Lá eles desenvolve fontes de potência, né? Certo. E, e aí o meu superior mandou fazer um retificador trifásico com tiristores, né? Top de linha. Tanto quando eu entrei, eu fiz uma pergunta sobre os tiristores, o senhor fez um videozinho e tal. Aí eu tô dando uma pesquisada, assim, dando uma estudada, assim, sobre os SCR e tal, né? Isso é Tá importante, podendo hein? desenvolver, tá podendo desenvolver, né? E também Ó, tô dando uma organizada na... para você ter um bom desempenho aí nos tiristores, eu recomendo que você assista a live que eu fiz completa. Já assistiu? Já, A live completa. E dá uma arrepiada nos módulos do curso aí, tá bom? Para que você possa chegar no tiristor depois e aí conseguir desenvolver o seu circuito do retificador trifásico controlado, tá bom? tá bom. Fechou? Pelo menos Fechou. eu recomendo que você dê uma arrepiada no curso de eletrônica fácil até o término da fonte de alimentação ajustável. Faz todos os módulos, dá uma arrepiada, uma série. Porque daí no motor do robô seguidor de linha vai ter transistor, amplificador operacional, LDR e tal, e aí nesses componentes, para resolver o teu problema do retificador, já não é tão necessário, então você pode dar uma parada antes para daí avançar mais um tiristor, tá bom? Tá. Fechou? Uma outra dúvida que eu teria é sobre... Tem como fazer um indutor, não posso te explicar, acionado pelo campo magnético no Proteus? Como assim? Fale mais sobre isso. É que nem eu trabalho com fonte de corrente, de alta corrente. E eu vou ter que Certo? mexer no layout da parte de teste. E eu queria fazer o quê? Uma detecção de qual carga que a gente está utilizando no teste da Hum, fonte. Aí eu ah, pensei o quê? ah, Eu faço uma já bobina, aí quando a corrente passar, que vai gerar o campo magnético, vai induzir uma corrente na bobina. é Só que interessante. eu acredito que Interessante. essa corrente vai ser baixa. Eu jogo Interessante. no transistor para ele Interessante. amplificar e eu poder acender um LED e falar assim, ó, essa carga que eu tô sendo, que nem a gente vai ter umas 12 cargas diferentes, né? A gente pode estar testando várias fontes, mas qual carga que eu estou utilizando? É mais ou menos, não sei se o senhor conseguiu entender o que eu quis dizer. Eu entendi. Como bom professor, eu tenho uma lição de casa para você. A lição é a seguinte: eu quero que você pesquise para mim sobre como usar. Ó, você está com um caderno aí para você anotar a sua lição de casa? Tô. O Ailton ele fez uma pergunta aqui. Pode me dizer obras para iniciantes até o avançado? Acho que talvez ele quis dizer o seguinte: talvez se o curso é do básico ao avançado. O que você acha, Gustavão? O curso ele é para quem está começando na área de eletrônica até o avançado? O que você acha? Fala para a galera aí. Com certeza. De uma pergunta que eu saí hoje aí que o senhor respondeu, ó, o que acabou acontecendo, né? Tipo, É isso aí, meu querido. É isso aí, Ailton. Então, se você quiser entrar na família eletrônica, faça o curso sem dúvida. Ele vai do básico ao avançado. E a gente está aqui para, assim como eu estou aqui com o Gustavão, a gente está aqui para ajudar a melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Né? Então, o grande foco da família Eletrônica Fácil é melhorar a vida das pessoas. Gustavão, e os links estão aqui na bio do Eletrônica Fácil, tá, Ailton? Gustavão, nós temos 20 segundos, tá? Então é o seguinte, você vai tá. anotar aí. O que é um transformador de corrente? Então é a primeira lição de Sim, casa. O que é um transformador de corrente? E o que é um resistor shunt? Fechou? fechou. Então, 4, 3, 2, 1. Obrigado, Gustavão.